A palavra do Senhor diz: não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz de Deus, né? Tomamos um puxão de orelha aí agora, né? Mas amém, obrigado Jesus pelo teu puxão de orelha sobre as nossas vidas, né? A Bíblia diz que o pai corrige os filhos que amam, né? E logo aqueles que não aceitam a correção, eles não são filhos, eles são bastardos, porque o pai, ele nos corrige, ele nos alinha em todas as áreas da nossa vida, amém? Então ouça a voz do Espírito, ande nos princípios do Espírito e experimente da bênção do Senhor quando você dá passos de fé e cumpre aquilo que o Senhor nos deu, né? Então que o Senhor te livre. Se você tem desfrutado de uma vida onde que parece que é um saco furado, tá na hora de Deus restaurar esse saco aí e você começar a crescer em Deus diante dos princípios, amém? Olha aí, quer pregar já. Vamos lá então? Quem é que ama a palavra de Deus aí? Amém, nós devemos amar a palavra de Deus, né? E nós desfrutarmos, meu irmão, da presença do Espírito Santo, eu e você precisamos entender que isso é um privilégio sobre as nossas vidas. Nós podemos focar os nossos olhos em Deus, a nossa mente, nós sermos agraciados pela presença do Espírito Santo, isso, ele é um presente sobre a nossa vida. E eu e você temos que ter o coração grato por sermos alcançados por Jesus e temos a oportunidade de um mundo que está tão perdido, podermos encontrar Jesus e andarmos nessa porta de salvação. Você não tem noção, meu irmão, de quantos países e quantos lugares que não se pode ter uma Bíblia, que não se pode ter um culto assim. As pessoas adoram a Deus em caverna escondidos. As pessoas, elas são presas pelo Evangelho, não só presas, mortas pela mesma causa e pela mesma fé que eu e você temos em Jesus. E nós nos achegamos a Jesus muitas vezes de maneira displicente. Nós não sabemos diante de quem nós estamos ou como adorar, como buscar e como desfrutar dessa relação com Deus. Então Deus se torna algo normal quando é algo tão precioso e um presente sobre as nossas vidas. Mas Deus é deixado de lado. Deus, ele é descartado muitas vezes por eu e você. Desfrutar de uma vida com o Espírito Santo, desfrutar de uma vida com Jesus, deveria ser um motivo de maior alegria e êxtase e prazer no nosso coração. Se você ainda não encontrou esse lugar de prazer em Deus, eu espero que nessa noite você venha a ser alcançado e comece a ter um prazer e um amor por Deus, pela presença de Jesus, a qual você nunca teve na sua vida. Essa é a minha oração mesmo. A gente vive num mundo corrido, tá certo? A gente vive numa vida corrida. A gente vive num mundo onde que a gente é pressionado, onde que a sociedade muitas vezes nos pressiona, né? Nós temos pressões diárias, responsabilidades diárias, né? Trabalhar, tem responsabilidades na casa, você tem responsabilidade como marido, como esposa, os filhos têm responsabilidade, ou deveriam ter responsabilidade, tem responsabilidade com questões profissionais aí da sua vida, você tem horário para chegar, você tem horário para sair, você tem horário para conseguir trabalhar, você às vezes tem que pegar ônibus, tem que ir num lugar distante, né? Corre e volta. A nossa vida, ela é uma correria, né? E às vezes trabalha, às vezes estuda, né? E daí o que acontece? Nós estamos já numa vida corrida. E daí nós entramos na igreja. E daí nós se envolvemos na igreja também. E a nossa vida começa a ficar cada vez mais corrida.
E já não bastasse a pressão que a sociedade nos impõe de uma excelência, assim que nós devemos crescer, né, ser melhor, a questão da comparação das coisas que tem, a ansiedade de querer chegar num lugar e parece que as coisas não andam, ou correr atrás de um tempo perdido. Fora toda essa pressão que se tem, nós mesmos muitas vezes nos pressionamos também, né? E parece, o que acontece? Nós nos sentimos impotentes diante da circunstância ou diante do lugar que nós estamos. Parece que não se tem como sair. Parece que a gente está sendo o quê? Sucumbido, assim, vou dizer essa palavra, assim, nem sei se existe, mas vocês conseguem entender o que é isso, né? Dizer assim, que está sendo enterrado, né? Parece que ele está sendo sugado pelas coisas, o nosso tempo, a nossa vida, assim, parece que é sugada. Então é muita pressão. E quando a pressão vai vindo, nós somos consumidos pelas pressões diárias, pelas circunstâncias diárias, às vezes por não saber até lidar com nós mesmos, pecados que não vencem, coisas que a gente quer mudar e não consegue, assim. Parece que as nossas forças muitas vezes vão sendo sugadas. E a gente não consegue parar para ter um tempo de reabastecimento, né? Só corre e não abastece. Não se abastece na questão descanso físico, não se recupera emocionalmente, não cuida da sua vida espiritual. E o que acontece? É como a gente vivesse nessa vida frenética e nós estamos correndo nessa vida com uma bomba relógio na mão. Uma hora vai vir a conta. Doença física, doença emocional, questão espiritual, vai vir a conta. Pela falta de vigilância, de cuidado, de cultivo, de consumo que a gente vai se entregando para essa vida aí que é tão frenética. E a gente precisa reabastecer a nossa vida para conseguir dar conta de todas as pressões que nós vivemos. Porque quando nós não paramos para reabastecer, você muitas vezes, e eu posso entrar nisso daí, a gente entra num ativismo que seria uma vida automática. Parece que vai, quando vê passa um ano, quando vê passa 2 anos, quando vê passa as coisas, e é o mesmo ciclo, e às vezes entra em buracos, entra em situações que não sabe lidar, e quando não percebe, está vivendo uma vida perdida. Porque as coisas vão nos sugando. E nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida e um discernimento espiritual para entender o que nós devemos nos entregar e o que nós não devemos entregar. Que porta devemos entrar, que porta não entrar. O que nós devemos gastar o nosso tempo, o que nós não devemos gastar o nosso tempo. O que está nos edificando e o que está nos destruindo. O que está nos levando para mais perto de Deus e o que está nos afastando de Deus. Então na nossa vida, o tempo todo, nós temos escolhas. Hoje você escolheu vir no culto. Teve gente que escolheu não vir no culto. São escolhas que nós fizemos, são semeaduras que nós temos e toda semeadura ela vai ter uma colheita. Sempre nós devemos entender com Deus o que o Espírito Santo quer e qual é a parte que nós devemos escolher para dedicar o nosso tempo. Amém? Então hoje o tema da palavra é escolher a melhor parte, tá certo? Quem viu na rede social, é sobre isso que a gente vai estar falando. Lucas 10, do 38 ao 42 é o nosso texto base. Diz assim:
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Hoje nós vamos esmiuçar esses versículos aqui, tá certo? O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é sobre receber Jesus, tá certo? Todos nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração e de receber essa presença do Senhor. Ali Lucas 10, 38 diz assim, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta, o que aconteceu com ela? Recebeu em sua casa. Recebeu Jesus. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, Jesus está à porta do coração e bate. Existe uma voz do Espírito Santo. Se nós abrirmos o nosso coração e permitirmos que essa presença entre, quando ele fala de ceia ali, que há uma ceia entre Jesus e a gente, ele está falando sobre uma comunhão. Ele está falando sobre um lugar de acesso que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus, tá certo? Não se tem como receber Jesus de maneira parcelada, tá certo? Como assim? Eu só quero as bênçãos de Jesus. Não, você recebe Jesus por inteiro. Você recebe Jesus e os princípios de Jesus. Você recebe Jesus e quem Ele é, a pessoa dele, sobre as nossas vidas. E Jesus, Ele não tem problema em entrar em vida bagunçada, tá certo? Em casa bagunçada, em coisas que estão fora de ordem. E é bem verdade que quando Jesus entrou nas nossas vidas, a nossa vida estava muito bagunçada. Hoje está um pouquinho melhor, mas tem muita coisa ainda para ser ajustada, né, meus irmãos? Então Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele entra no meio da bagunça ali. Ele entra como a casa está, Ele entra como a vida está. Tem muitas pessoas que pensam, quando eu parar de beber, daí eu vou na igreja. Quando eu pagar as minhas dívidas todas, daí eu vou na igreja. Quando eu ser santo, daí eu vou na igreja. Quando eu ser perfeito, daí eu vou na igreja. Quando eu parar com isso e aquilo outro, daí eu vou na igreja. Daí eu recebo Jesus. Daí Jesus pode entrar. Meu irmão, ninguém consegue chegar nesse nível. Jesus, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Ele veio resgatar pecadores para uma vida de arrependimento. Amém? E Ele acessa a nossa vida aqui. Então a pergunta que eu faço para vocês todos, e a pergunta que eu me faço, é se Jesus é realmente bem-vindo no nosso coração e na nossa casa. Não é como a nossa casa está, é se há alegria em recebê-lo. Ou Jesus, Ele entra para ser uma visita, ou Jesus entra para se fazer morada na nossa vida. Tem gente que quer Jesus só como visita. E nem, tem gente pior, que visita Jesus, mas nem traz Jesus para dentro de casa. O que seria isso? É vir no culto aqui e não mudar a vida em nada. Você vem aqui, aperta a mão de Jesus,
Obrigado, Jesus, mas fica aí que eu estou indo para minha casa viver a minha vida do jeito que eu bem quero. Não recebe a presença dele. Não leva os princípios dele. Não leva essa graça, não se tem o coração aberto para Jesus entrar. É um coração endurecido, é uma vida resistente, é uma vida que não se dobra a Jesus. Eu até gosto de Jesus, eu até acho Jesus legal, eu até creio em Jesus, mas Jesus lá e eu aqui. Quando receber Jesus nas nossas casas e na nossa vida, meu irmão, deveria ser um motivo de maior alegria. Zaqueu recebeu Jesus com maior felicidade, sentou na mesa com Jesus. Depois daquele encontro, ele disse que iria ressarcir as pessoas caso tinha roubado alguém, ia dar metade do dinheiro que ele tinha para os pobres. Jesus disse para ele: hoje encontrou salvação dentro da tua casa. Os religiosos, os fariseus, ficavam loucos com Jesus quando ele sentava na mesa com alguém que era pecador. Todo mundo queria Jesus na sua casa, meu irmão. E nós temos a oportunidade, mas parece que muitas vezes há uma luta e uma resistência contra Deus. Que loucura como o ser humano pode resistir a Deus, né? Não querer a presença do Senhor. Desfruta do Espírito Santo, sente a presença dele aqui, mas é só um arrepio, é só uma sensação boa, é só uma oração aqui. Meu irmão, a gente vai fazer uma oração, tu vai se sentir melhor, Jesus pode até te curar aqui. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer a ele. Curar, Jesus cura, meu irmão. Abençoar, ele abençoa, é o caráter dele. Perdoar, ele perdoa. Mas a questão é, nós queremos que Jesus seja um hóspede ou alguém de passagem, ou nós queremos que Jesus more na nossa vida e na nossa casa? Nós temos disposição para recebê-lo ou não? Tá certo? Primeiro ponto é isso que nós precisamos entender. Se Jesus tem acesso à sua vida verdadeiramente, ou ele não tem. Ou a pessoa de Jesus é rei, é senhor das nossas vidas, é salvador da nossa casa, ou ele é Deus, ele é sim o caminho, a verdade e a vida, ou ele não é. Nós não estamos falando aqui de religião, tá certo? Nós falamos aqui sobre uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem total interesse em fazer morada no nosso coração, na nossa vida. Então, o primeiro ponto é isso que nós precisamos perceber. Será que Jesus, ele é bem-vindo ou não? Será que se tem alegria em desfrutar da presença dele ou não se tem? Será que a nossa vida está tão frenética que está se tornando normal? Né? Parece que a gente às vezes perde o temor a respeito de Deus. Ah, Jesus é meu brother, né? Não dá nada. Como se fosse qualquer um. Como se fosse qualquer presença, como se fosse qualquer pessoa, como se fosse, meu irmão, qualquer coisa. Jesus, ele quer ser o primeiro no nosso coração, amém? Primeiro na nossa vida, primeiro em tudo, nós. Ele entra na nossa vida para reinar. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é uma vida que tem que estar aos pés de Jesus. Diz assim, ó: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Enquanto Marta ali, ela estava fadigada na casa, estava trabalhando ali na casa, fazendo um montão de coisas, Maria, ela estava simplesmente
aos pés de Jesus, totalmente entregue, totalmente rendida, totalmente querendo receber tudo aquilo que Jesus poderia dar. Meu irmão, era Jesus. Quando que Maria ia ter uma oportunidade de ela só estar ali recebendo tudo aquilo de Jesus? E a outra estava afoita, inquieta, com tanta coisa, sem noção que Jesus estava na casa dela. E que Jesus foi ali, não foi para ver a limpeza da casa. Jesus foi ali para abençoar aquela casa, para ministrar aqueles corações, para derramar palavra, para derramar ensino ali. Jesus tinha algo precioso para entregar naquele tempo. E o tempo daquele momento era estar aos pés de Jesus, recebendo tudo que Jesus tinha para dar. Aquele tempo era o tempo de receber toda a presença de Deus. O serviço, tá certo? Ele tem que ser a consequência da nossa relação com Jesus, e não ao contrário. Não pode ser ao contrário. Eu busco a Deus, eu oro a Deus e eu sirvo a Deus da maneira certa. Eu estou aos pés de Cristo e eu me levanto para servir a Cristo. Eu não sirvo a Cristo para depois, quando der tempo, eu vou aos pés de Cristo. Esse lugar de estar aos pés de Jesus, esse lugar de adoração, esse lugar de devoção, esse lugar de entrega, é o lugar que eu e você nascemos para viver, meu irmão. Nós nascemos para glorificar o nome de Deus, para adorar o nome de Deus, para se relacionar com Deus, para ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós nascemos para ouvi-lo, e nós não nascemos para Deus ser alguém distante sobre a nossa vida. Nós nascemos para que Ele seja perto e seja real, amém? E nós devemos amar a presença de Jesus, meu irmão. Eu me sinto privilegiado de poder me levantar todas as manhãs, sabe, amando Jesus, adorando Jesus, buscando a presença de Deus. De ter aquele tempo de poder se derramar aos pés do Senhor, de poder falar com Ele. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, e esse véu rasgado nos deu livre acesso a Deus o tempo todo, meu irmão. Não é só na igreja que nós buscamos a Deus. Dentro da nossa casa nós podemos buscar a Deus, no nosso serviço nós podemos buscar a Deus. Quantas vezes no carro, adorando, buscando, recebendo algo de Deus, sendo ministrado pela presença do Senhor. Deus quer falar com a gente. Deus tem palavras sobre a nossa vida. Deus quer que nós venhamos a nos entregar e nos render para receber tudo aquilo que Ele tem para ministrar no nosso coração. Deus quer falar, mas deixa eu te perguntar algo agora. Você tem tempo para ouvir o que o Espírito Santo quer falar? Ou você não tem tempo, você está tão corrido, tão alucinado, tão louco da vida que não tem tempo para Deus? Ou as tantas coisas já te consumiram? Ou a vida frenética já consumiu a sua vida? Ou a ansiedade, as pressões já te consumiu? Ah, Deus calou. Não é que Deus calou, é que você não está aos pés dEle, meu irmão. Deus fala ao ser humano, Deus ministra sobre as nossas vidas. Muitos têm ainda a percepção de não ter tempo para aquilo que é prioridade sobre a nossa vida. A oração, a devoção, a vida no ensino da palavra de Deus, meu irmão, ela é uma questão de sobrevivência para todo cristão. Se você não ora, você morre. Se você não lê a Bíblia, você morre. Se você não jejua, você morre. Se você não adora, você morre, meu irmão.
Você nasceu para estar nesse lugar aos pés do Senhor Jesus. E nós temos a sensação de muitas vezes estar aos pés dele. Parece que a gente está perdendo tempo. Eu vou me envolver mais um grupo caseiro, eu vou perder tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não posso me levantar 15 minutos mais cedo porque eu não tenho tempo. Parece que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo para Deus. É uma vida alucinada, frenética, sem freio, meu irmão. Eu não sei orar, mas deixa eu perguntar algo, você quer aprender a orar? Ou isso é só uma desculpa para não orar? Eu não entendo a Bíblia, mas você quer aprender a ler a Bíblia? A entender a Bíblia? Ou é uma desculpa para não ler a Bíblia? Porque às vezes se torna argumento. Porque não se tem esforço para aprender. Você acha que todo mundo saiu aprendendo a orar aqui? Que eu saí aprendendo a pregar aqui? Que a pessoa saiu aprendendo a cantar aqui? Que todo mundo saiu aprendendo tudo de uma hora para outra? Não, meu irmão, estava todo mundo morto. Até que foi alcançado pelo Senhor Jesus, recebido. O problema... O problema é que alguns entenderam e correram atrás, outros ficaram despercebidos, desatentos ou não quiseram mesmo. Não quiseram mesmo. Não se quiseram se comprometer com a obra de Deus. Não entenderam que o reino de Deus é tomado por esforço, dedicação. A gente quer viver uma vida com Deus de qualquer jeito, meu irmão. Tá lá as trevas, meu irmão. Ficam 3 dias no chão, passando sangue, gastando sei lá quanto de dinheiro em um montão de coisa, fazendo sacrifício em cemitério de madrugada, e correndo isso e aquilo outro, as trevas estão aí, e a gente é crente, de faz de conta parece, a gente se finge, é enfeitado de crente, sabe, a gente adora com os lábios, mas o coração às vezes está muito longe dele, está muito distante daquilo que não é eu tenho expectativa sobre a sua vida, é o que Deus gerou no seu coração, é o que Deus quer para você, é onde que Deus quer te levar e o que Deus quer falar para você. Nós precisamos nos entregar a Deus. A oração, ela não é uma questão opcional, meu irmão. Tem gente que está afoito, fazendo, e às vezes até servindo no ministério, servindo, fazendo, faz lá, e faz cá, e se move lá, mas está com o tanque vazio. Não acha que vai longe, não. A obra de Deus é feita na dependência de Deus, na graça de Deus, no mover do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida de entrega e de devoção. As pessoas insistem em tentar fazer as coisas sem colocar Deus em primeiro lugar. Meu irmão, quando você não coloca... Entenda algo. Se Deus ele não é o primeiro, você vai vir a conta sobre a sua vida. Ele diz, olha, aquele que ama mais pai, mais mãe do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não pegar a sua cruz e não me seguir, ele diz, não pode. O que não pode ser discípulo? Não pode me seguir. Não tem como. Por quê? Porque ele está fazendo, ele está se movendo, o reino de Deus está se movendo. A igreja está se movendo. As coisas estão andando. As pessoas vão ser levantadas. Vidas vão ser salvas. E você acha que a igreja está se movendo, o reino de Deus está avançando e não pouco. Que você pode seguir o reino de Deus caminhando, engatinhando, olhando para trás? Não tem como. As coisas vão para frente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os territórios vão ser tomados, as pessoas vão ser ganhas, vidas vão ser transformadas. E você vai ficar o quê? Chupando bico. Você vai ser um ótimo observador do que Deus faz na terra. Ó. Não tem sentido essas coisas.
Jesus entra para reinar no nosso coração e Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar, Ele quer que a nossa vida seja uma vida de entrega e completa entrega a Ele, meu irmão. A Ele. O nosso tempo precisa ser dedicado a Deus, consagrado. As nossas manhãs precisam ser consagradas, dedicadas. Se você tiver uma vida de discernimento espiritual, uma vida de oração, você vai parar de perder tempo com aquilo que não tem que perder tempo. Você vai parar de insistir nas portas erradas. Você vai parar de fazer a oração que Tiago nos ensina: pedis e não recebeis, porque pediu mal, pedindo para o seu próprio trazer. Ora, até ora, mas ora errado. Pede, até pede, mas não entendeu ainda, não soube pedir, não soube andar, não soube se movimentar na presença de Deus. Amém? Essa vida, isso é uma vida para nós. Ah, mas eu não consigo jejuar. Começa jejuando pouco. Meu irmão, disciplina espiritual, tá certo? Oração, leitura da palavra e uma vida de jejum. Não se constrói ministério, igreja sem esses fundamentos. Não se tem como ser discípulo de Jesus sem esses fundamentos. Não tem como. O Senhor está nos chamando e nos atraindo. E não tem problema nenhum não saber. Entenda algo. Ah, eu não sei. O problema é não querer aprender. Daí é um grande problema. Estão comigo aí? Vamos continuar puxando a nossa orelha aí? Vamos lá. A perda de Marta. Lucas 10:40 diz assim, ó: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Marta, ela não podia saborear os ensinos de Jesus, porque ela estava preocupada com as coisas secundárias naquele momento. E aí, como é que está a sua mente? Como é que está o seu tempo? Como é que está a sua vida? Está naquilo que é secundário ou naquilo que é primário? Marta não estava entendendo nada, porque ela estava vivendo de maneira alucinada, preocupada ali. E outra, ela estava tão assim que ela estava achando que estava certo. Ela estava tão se achando que estava certo nessa maneira que ela começou a se vitimizar. Dizer: olha só, Senhor, eu te servindo e a minha irmã ali te adorando. E vai entrando essas coisas no coração e a gente vai se tornando independente muitas vezes. Parece que se a gente não fizer, existem coisas que não andam na nossa vida. Parece que a gente já deixou a graça de Deus, o favor de Deus há muito tempo. Parece que tem o que estar, senão as coisas não andam. Que a gente toma, a gente controla as coisas. E daí as coisas vão vindo e a gente vai acumulando. E a Marta ali, ó, se não sou eu, essa casa não é arrumada. Se não sou eu, as coisas não vão para frente. Ela até podia dizer: ah, eu estou fazendo para Deus porque Jesus está na minha casa. Mas ela estava fazendo com as motivações erradas. De vez de fazer para Deus, ela estava olhando para o outro que não estava fazendo. Eu faço e a minha irmã não faz. Eu estou ali e parece que, né, não acontece. Ela chegou numa irritação ali tão grande que ela começou a fazer acusação: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado, que eu fique a te servir ali sozinha? E ela foi mais além, mais prepotente ainda. Ela chegou para Jesus e disse: ó, ordena essa mulher aí, ordena Maria que não está fazendo nada para ela me ajudar. Ó, se tornou Deus agora, mandando em Jesus. Estava naquele lugar. Jesus estava ali,
mas pela falta de discernimento, pela falta de sabedoria, pela vida ansiosa, preocupada, no 220, ligada o tempo todo, que não estava discernindo que aquele tempo, qual era o tempo? Era o tempo de estar aos pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus queria falar. Porque Jesus tinha algo para entregar. E o que o Senhor respondeu ali em Lucas 10, 41? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, Marta, você está inquieta, preocupada com tantas coisas. Tantas coisas secundárias. Tantas coisas que não é o que eu tenho para te entregar. Você está querendo pegar aquilo que não é para você. Você está querendo entrar na porta que não é para você. Você está querendo as coisas antes do tempo. A gente é tão, às vezes a gente ora, Deus me abençoa num carro, mas nem a carteira fez. Não, a gente não entende os processos, os passos daquilo que Deus quer fazer. A gente está olhando lá na frente, coisas pessoais e muitas vezes desejos só da alma, mas a gente não consegue enxergar lá na frente o que Deus vai fazer na nossa vida, o que Deus vai fazer e o que Deus quer da nossa vida. E muitos recebem palavra de Deus, mas não guardam em seu coração, pegam as palavras e jogam fora. Pegam as promessas e se esquecem. E daí estão lá na frente, viveu 30, 40 anos na igreja. Um dia Deus queria me usar. Qual resposta que você deu ao chamado de Deus? Existe uma resposta, existe um convite e existe uma resposta que nós devemos dar. Não pense você que Deus vai fazer o que você precisa fazer. Você tem responsabilidades. Você tem que ter compromisso. Sabe, nós podemos colocar o nosso nome aqui, Marcelo, Marcela, tua cabeça está em outro lugar, né? Olha para o irmão do lado aí, se você conhece o nome, diz assim, fulano, fulano, sua cabeça está em outro lugar aí. Você está lá em outro lugar. Né? Vai lá. Ei, o que você está fazendo? É isso que Jesus está falando. Ei, o que você está fazendo? Para onde você está indo? O que você está construindo? Ele está dizendo assim: ei, Marta, Marta, olha para mim, Marta. Não olha para as coisas, eu não estou nem aí que a casa está assim. Eu quero que você olhe para mim, Marta. Porque eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Está dizendo: Marta, Marta, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Marta, Marta, se coloque na brecha. Marta, Marta, se entregue. Marta, Marta, se posicione. Marta, Marta, esteja aos pés de Jesus também. Então Marta estava misturando ali o que era primário com secundário. Marta estava perdendo tempo com coisas sem importância e sem valor para Deus. Será que você, foca em mim aqui, será que você não está perdendo tempo com coisa que é sem importância e sem valor para Deus? Será que você não está se dedicando tanto para aquilo que não é para você? Marta não percebia que Jesus, ele estava interessado na pessoa de Marta. Ele não estava interessado no serviço de Marta. Ele estava interessado no coração de Marta. Porque servir, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, eles sabiam fazer muito bem. Não faltavam culto, davam dízimo de tudo, né? Faziam tudo ali e tal. Mas era só aparência.
Jesus não quer uma vida de aparência, Ele quer uma vida de entrega, Ele quer uma vida de devoção. Então, mais preocupado do que você tem a oferecer para Deus, Ele está mais preocupado com a sua própria vida. Ei, como é que você está aí? Ah, Jesus, mas eu vou fazer isso agora, isso. Ei, como é que você está? Ei, olha para mim. Ei, alinha a sua vida. Marta entrou num nível de murmuração ali, ela estava ansiosa, preocupada, e já começou a murmurar, já começou a impedir quem estava querendo adorar. Né? Estava ali naquele lugar. Então será que essas muitas coisas, elas não estão nos afastando da presença de Deus? Será que as muitas coisas não estão te tirando do lugar que Deus quer para a sua vida? Sonda o seu coração, pergunta para você mesmo isso daí. Então nós nos preocupamos com coisas que não merecem a nossa atenção. As muitas coisas ali tinham tirado o lugar de Marta que era necessário. Quando nós entramos num ciclo de vida aí desse jeito, nós deixamos que o urgente tome conta daquilo que é importante e nós acabamos invertendo a prioridade. Você entra num ciclo de vida que você só começa a apagar incêndio. Você entra num ciclo de vida aí que você começa a viver só que no que é urgente. É agora, tem que fazer. Vai lá. Ó, surgiu isso, surgiu aquilo outro, e vai, corre lá, e quando vê, entra num lugar, entra num outro, e daí se esquece aquilo que era importante. Você entrou no urgente, e Deus está te chamando para o importante, para o necessário, para a semeadura diária, para a entrega diária, e daí surgiu uma urgência. E meu irmão, isso é certo que vai acontecer. Você quer ter uma vida de oração? Saiba que vai ter uma agenda oposta à agenda de Deus para a sua vida. O diabo também tem uma agenda. E meu irmão, ele vai preencher o seu tempo muito bem, não te preocupa com isso, tá certo? Ele tem uma agenda certinho para você, do que você vai fazer. Talvez ele não te tire da igreja, mas ele vai tomar todo o seu tempo. Ele vai te sugar ao máximo, a ponto de você não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E daí você se torna frenético ali. Daí você quer vir na oração na quarta, vai surgir algo urgente. Isso é certo. Você vai querer no culto, vai receber a visita de um parente e não vai conseguir mandar o parente embora. Vai acontecer algo, alguém vai querer te tirar desse lugar de devoção. Alguém, presta atenção comigo aqui. Abençoado. Presta atenção comigo aqui. Sempre vai existir alguém assim como Marta, querendo te tirar do lugar dos pés do Senhor Jesus. Sempre vai ter alguém que vai querer te tirar desse lugar. Sempre vai ter uma situação, sempre vai acontecer alguma coisa para te tirar nesse lugar de Deus. Vocês estão comigo aí? Estão entendendo o que Deus está ministrando? Olha só, e a gente vive numa vida distraída, que a gente não pode adorar. Isso daqui nos distrai, meu irmão. As redes sociais nos tiram. Hoje Netflix, internet, sei lá o que, filme, isso, aquilo, outro, nos distrai. É tanta coisa, a gente é sugado por tanta coisa, é tanto tempo, é tanta coisa que vai nos puxando, nos sugando, nos tirando. É as tantas distrações que nos tiram do propósito de Deus para nós. As distrações começam a te afastar. As distrações começam a te consumir ali nesse lugar. Olha só comigo o que estava acontecendo em Êxodo 5, do 5 ao 9. Isso aqui é demais. Não, Êxodo 5. Olha só, diz assim: e acrescentou: essa gente é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores
e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. O que estava acontecendo aqui? Estava Arão e Moisés naquela disputa com o faraó para tirar o povo do Egito e levar para Canaã, tá certo? Eles vão passar pelo deserto ainda. Nessa luta, né, havia ali uma disputa de Moisés querendo que o faraó liberasse o povo para ir adorar. Deus disse, o faraó disse: o que estão pedindo para adorar a Deus, esse povo numeroso, tanta gente? Eles estão trabalhando, e eles trabalhavam muito já naquela época, tá certo? Eles não faziam pouca coisa, eles faziam muito, eles eram um povo escravo, tá certo? O faraó disse: eles estão se fazendo aí de preguiçosos aí com essa desculpinha que agora vão adorar a Deus. Agora resolveram ter tempo para Deus. Agora resolveram orar, agora resolveram adorar, agora resolveram buscar, agora resolveram ir no culto. O que Faraó representa o diabo, tá certo ali? Que está escravizando o povo, ele diz: epa, peraí. Seguinte, agora esse povo aqui, eles não vão mais receber mais palha e nem tijolo ali. Agora eles vão produzir a mesma coisa, mas eles vão ter que ir atrás das coisas para fazer e vão ter que entregar a mesma quantidade. O que estava acontecendo ali? Ele estava querendo acabar com o tempo que eles iam poder adorar a Deus ou se dedicar para poder romper para um novo tempo na sua vida. E começou a sugar. Sempre vai existir coisa que quer nos sugar, nos distrair da presença de Deus, meu irmão. E se a gente não for convicto do que a gente quer para a nossa vida, convicto do que é prioridade, do que é importante, existe uma agenda para nos tirar da presença de Deus. Se a gente não aprender a nos posicionar, vai ter coisas que vão querer nos afastar. Nós precisamos crescer na organização do nosso tempo. Precisamos. Eu não tenho tempo para orar, mas daí não vai olhar lá quanto tempo está nas redes sociais e está horas. Então não é que não tem tempo para orar, né? É que preferiu fazer outras coisas. Não tenho tempo para ir no culto, tão cansado. Mas daí olhou o Faustão. Dá ainda Faustão? Não tem? Tá, olhou Hulk, Caldeirão do Hulk, Domingão do Hulk. Aí, viu? Mas não é na hora do culto, né? Então, meu irmão, vai ter alguma coisa. Nosso tempo tem 24 horas, nós temos 7 dias na semana. Sempre vai ter alguma coisa para nos afastar. E daí parece que tem gente que acha que está super bem espiritualmente porque eu vim no culto da ceia. Daí fica um mês sem vir no culto. Meu irmão, quando vier no culto, vai estar complicada a situação. A vida com Deus, ela é diária, ela não se resume a um culto por semana aqui. Isso aqui, vocês já ouviram falar várias vezes que isso aqui é a cereja do bolo, né? É a sobremesa, o arroz e feijão você come em casa, o churrasco você come na sua casa, né? Você tem a sua vida diária com Deus e aqui é só algo a mais que acrescenta na sua vida. Se você depender de um culto aqui que tem 1h30, 2 horas para ter a sua vida com Deus, tá complicado. Eu vou te formando hoje, você não vai conseguir. Vai se tornar muito superficial. Então nessa noite, abra mão das distrações. Abra mão daquilo que não está acrescentando na sua vida.
Meu irmão, esse é um tempo, deixa eu falar para você, é um tempo que Deus nos deu uma palavra, entenda algo, sobre nós nos movermos nos grupos caseiros. Se você pertence a essa igreja, essa palavra é para você também. E daí tem gente que não vê problema em trabalhar 1, 2 horas a mais, 3 horas a mais, 4 horas a mais. Mas daí para participar de um grupo caseiro, não, muito tempo. Eu já vou domingo. Né? Eu já sirvo a Deus. Mas daí para trabalhar mais, não tem, vai, trabalha. Quem é o teu Senhor? A quem você serve? Quem abriu a porta de emprego para você? Foi quem? Foi o diabo? Se for o diabo, sai correndo de lá. Agora, se foi Deus, organiza a sua vida. Organiza as coisas, sabe? Tiver que levantar cedo, levanta cedo. Se tiver que fazer alguma coisa, vai e faz. Mas parece que para Deus, assim, é como se... entendeu? Meu irmão, você, deixa eu falar algo para você com todo o amor, tá certo? Se o chapéu servir aí, você pega e semana que vem já muda, tá certo? O culto começa às 7, não é 7h30 ou 7h50 da noite. É às 7, tá certo? Daí para trabalhar, bate o ponto na hora certa e Deus o livre atrasar. Mas daí pro culto, não tem problema, é só um culto. Que é uma mentalidade errada, meu irmão. Você tem que vir para Deus com sede, com fome, preparado para buscar a presença do Senhor. Amém? É isso mesmo, tá certo? Vamos lá. Último ponto aqui, tô indo aqui. O lucro de Maria. Lucas 10:42 diz assim, todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu a parte correta, que não seria tirada. O que está falando ali? Marta, o teu serviço é em vão, Marta. Marta, tu está correndo atrás do vento, Marta. Marta, tu está preocupado com as coisas terrenas, mas tu não está com o coração nas coisas eternas, Marta. Apenas uma coisa é necessária. Maria estava escolhendo a boa parte. E todo o tempo, meu irmão, que nós nos dedicamos a Deus, entenda algo, não jamais será perda de tempo, é investimento de tempo. Você está investindo, você não está perdendo. Você está investindo tempo com Deus. E a gente conversa, eu converso com muita gente. Te atende, a gente está em muita coisa assim. Talvez já conversei com você sobre isso. E sempre eu puxo o pessoal que senta comigo para uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de... Tem que ter isso, tá certo? Tem que ter. E daí a gente conversa assim, e daí algumas pessoas dizem assim, mas eu oro o tempo todo, eu converso com Deus o tempo todo. Tá? Ok, continua assim, tá bom, tá certo? Mas muitas vezes isso é por trás uma desculpa quando não se tem secreto e intimidade no quarto a sós com Deus, sem distrações. Então eu oro o tempo todo, mas eu estou com o celular o tempo todo. Eu oro o tempo todo, mas eu estou mexendo nas crianças o tempo todo. Eu oro o tempo todo, mas eu estou mexendo na casa, eu oro o tempo todo. Bato isso, eu estou aquilo lá e tal, e daí surge, daí me lembrei de uma coisa, daí eu estou falando com Jesus, eu estou numa conversa boa com Jesus aqui, abrindo o meu coração aqui com Deus e tal, um derramar aqui. Deus, olha, eu vou te falar algo. Ei, Jesus, peraí. Daí volta, daí faz. Depois de 4 horas, volta ali para o lugar com Jesus. Muitas coisas, daí ora. Meu irmão, você precisa ter disciplina na sua vida de oração. Disciplina e crescimento de processo em Deus e maturidade.
A comida espiritual, ela é diária. Não é porque você orou 1 hora um dia que você vai ficar 1 semana sem orar. Se você orou 30 minutos num dia e depois não vai orar no outro. Discípulo tem vida. O que é discípulo? Tem a ver com disciplina. Disciplina tem a ver com hábito. Hábito tem a ver com separar dedicação para o crescimento da vida, seja espiritual e qualquer coisa. Organização de vida. Organização de vida. Você não acha que, mas tu é pastor. Meu irmão, se eu deixar o meu celular ali no tempo do secreto, eu não vou orar, porque vai ficar me chamando isso, aquilo outro. Eu gosto de acordar cedo, que daí eu vou dizer algo para vocês. Ninguém me enche o saco e eu posso orar, tá certo? Ninguém me chama. Depois de um horário já me começa a chamar. E não tem problema nenhum, eu sou pastor para isso, tá certo? Para servir e abençoar. Mas como é que eu vou servir sem secreto? Como é que eu vou dar uma palavra para uma pessoa se eu não busco a palavra em Deus? Como é que eu vou derramar sobre a vida de alguém se eu não me encho e não me dedico? Eu tenho um compromisso, uma aliança com Jesus, de uma vida que eu tenho que ter com Deus. Amar Deus diariamente, buscar Deus diariamente, consagrar minha vida a Deus diariamente, ler a palavra diariamente. Eu sei que o Senhor me chamou para o ministério para isso, mas você não pense que a minha vida foi sempre assim. Eu já peguei muito ônibus, eu já me formei em faculdade, já trabalhei em vários lugares, e você não acha que eu não tive as mesmas dificuldades que você. Todas as minhas férias que eu tinha quando estagiário, eu ia para a escola de missões, aí ficava 20 dias dentro de uma escola, 30 dias no meio da uma escola. Já fiz escola de 5 meses também. Muita coisa. Envolvido sempre, servindo, abençoando. Eu sei que a vida é corrida, eu te entendo que a vida é corrida. A questão é que nós precisamos ter tempo com Deus. Se Ele é o autor do tempo, precisa ter tempo com o Senhor, amém? Então você precisa ter um tempo com Deus. Começa com 15 minutos. No outro dia, continua com 15. Continua com 15, se é o mínimo, tá? Depois você aumenta. Você não pode passar, nós estamos indo para o final do ano. Sua vida de oração cresceu? Sua vida de leitura bíblica cresceu? Você está jejuando mais, você está orando mais, você está se convertendo mais, você está se arrependendo mais, você está sendo transformado mais ou não? Isso é uma pergunta que tem que se fazer. Você precisa progredir na sua vida com Deus, amém? Então aqui, as muitas coisas, a questão agitada vai tirar você, tá certo? Você precisa ter secreto, diga comigo, secreto. Fechar a porta do quarto. Diga para o seu marido, não me incomoda. Diga para sua esposa, não me incomoda. Cuida dos filhos aí. Eu vou ficar aqui meia hora. E ponto, eu não quero. Mas vão te ligar. Que espere. Se eu não me engano, John Wesley estava orando. Ele estava orando no seu lugar secreto. E daí chegou a pessoa lá e bateu, John Wesley, a rainha está aqui te esperando, vem logo, vem urgente aqui, ela está aqui te esperando. Diga a ela, ele respondeu assim, diga a ela que ela espere, porque eu estou falando com o Rei dos Reis. Entre Deus e a rainha, meu irmão, Deus está em primeiro lugar. Diga a ela que ela espere, vai tomar um chazinho. Eu tô com o Rei dos Reis aqui, e tu acha que nós vamos trocar uma coisa pela outra? A rainha que espere. Mas não é, tá orando. Nem é nada. Lá vibrou. Eu já tirei todas as notificações do meu celular, qualquer coisa que tem, eu só abro para ver ali. Meu Instagram fica aqui, que daí eu mexo bem pouco. Que eu preciso ter uma vida, nós precisamos, meu irmão. Entenda algo, é essa palavra, sabe? Deus está ministrando muito tempo no meu coração aqui. Deus quer que nós venhamos construir uma vida alicerçada, sabe, em Deus.
construir a vida sem o fundamento base com o Senhor é loucura. Loucura você construir a sua vida sem Deus. E para nós partirmos aqui para o final aqui, Mateus 7, do 21 ao 23, nós já vamos encerrar. Olha o que diz aqui: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Olha só, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, a Bíblia está nos dizendo que nos últimos dias vão chegar, Senhor, eu te servi tanto, Senhor, eu fiz tanta coisa por ti, cuidei da minha família por ti, nunca deixei faltar nada por ti, eu fui no culto por ti, eu até limpei o banheiro por ti, Senhor, até orei por alguém, fiz muitas coisas para ti, Deus. O Senhor vai dizer, olha, eu nunca te conheci. Ele está dizendo assim, eu nunca te pedi para você fazer isso, eu tinha outras coisas para você. Você fez na sua independência, Deus se moveu. Ele está dizendo, Jesus não está negando que as pessoas não foi demônio expulso, não teve cura, ele não está falando disso, porque há poder no nome de Jesus. A questão é que essa pessoa, ela estava fora de lugar. Essa pessoa estava vivendo a vida do Evangelho da maneira com que ela bem quisesse. Ela não estava vivendo uma vida de obediência, uma vida de temor e uma vida que quisesse a vontade de Deus sobre a sua vida. E Jesus vai dizer para ela, olha, eu nunca te conheci. Essa palavra conheci que é usada aqui na Bíblia, ela é a mesma palavra que é usada lá no começo em Gênesis, quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Quando Adão conheceu Eva, não estava falando de um cumprimento, tá? Oi Eva, oi Adão. Não. Estava falando de uma relação sexual. Estava falando num nível de intimidade tão profundo, que é onde que coisas eram geradas, onde que vida era gerada. Então Jesus está dizendo assim, eu nunca os conheci, ou seja, eu nunca tive uma relação profunda, uma relação tão íntima contigo, aonde que coisas pudessem ser geradas. É isso que Jesus está dizendo ali. Nós nunca tivemos tanta intimidade, tanto secreto, tanta relação, aonde que tu poderia gerar, Jesus, em mim, o que tu quisesse. Você quer que o Espírito Santo gere sonhos, planos, direção, te esclareça a tua vida? Existe um lugar de intimidade. E deixa eu falar algo para você, não terciariza isso, tá certo? Eu vou atrás de um profeta e vai me dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Vai você buscar a Deus. Vai você buscar o Senhor Jesus. Tá certo? Porque Deus fala com você. Deus não precisa usar outra pessoa para dizer o que Ele quer. Ele pode gerar no seu secreto o que Ele quer. Deus usa, tá certo? Mas você mesmo pode ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Daí ficar terceirizando, daí recebe uma palavra, mas não tem intimidade. O que vai? Não tem sentido. Nós estamos encerrando nossa reunião. Boa semana a todos. Deus abençoe.